E aí, meus corajosos de plantão, tudo tranquilo? Sabe aquelas histórias que seu primo mais velho contava no escuro pra te deixar sem dormir por uma semana? Aquelas sobre figuras estranhas que aparecem no espelho, ou sobre o maluco que se esconde no banco de trás do carro? Pois é, a gente cresce e acha que é tudo bobagem, coisa de criança, até descobrir que algumas dessas bobeiras foram parar nas telas do cinema. E o pior, de um jeito que faz a história do seu primo parecer uma fábula da Disney. Hoje, a gente vai desenterrar 5 lendas urbanas que te apavoravam e que viraram filmes feitos pra garantir que você continue com medo. Então, antes que o bicho-papão puxe o seu pé debaixo da coberta, já esmaga o like aí embaixo pra dar aquela força. E se inscreve, porque sinceramente, você não vai querer ficar sozinho no escuro quando a gente terminar por aqui. Vamos começar com um clássico do trauma infantil. Lembra daquela brincadeira idiota de chamar a Bloody Mary no espelho do banheiro? Pois é, os criadores de Candyman pegaram essa ideia e pensaram, legal, mas dá pra piorar. E meu amigo, como eles pioraram. O filme nos apresenta uma versão muito mais trágica e aterrorizante dessa lenda. Aqui, a entidade não é uma loira aleatória, mas sim o espírito vingativo de um artista, filho de um escravo, que teve um final, digamos, extremamente desagradável no século XIX, tudo por se apaixonar pela mulher errada. Agora, seu espírito vaga por aí, com um gancho no lugar da mão e um casaco cheio de abelhas, só esperando algum desavisado falar seu nome 5 vezes na frente de um espelho. É a receita perfeita para o desastre e para uma vida inteira de terapia. A trama segue Helen Lyle, uma estudante de pós-graduação que, para sua tese, resolve investigar a lenda do Candyman no conjunto habitacional de Cabrini Green, em Chicago, um lugar já marcado pela violência e pelo abandono, que se torna o palco perfeito para o terror. Obviamente, como toda boa protagonista de filme de terror, ela é cética. Ela acha que é só um conto para assustar criancinhas e manter os moradores na linha. Então, o que ela faz? Exatamente o que você não deveria fazer. Ela desafia a lenda. Ela o invoca, e a partir daí, sua vida se transforma em um pesadelo tão profundo que ela começa a questionar a própria sanidade enquanto uma trilha de corpos começa a se acumular ao seu redor, e todas as pistas, convenientemente, apontam para ela. O Candyman não é um maníaco comum que só sai por aí despachando gente com uma ferramenta de jardinagem. Ele é sutil, um verdadeiro artista do caos psicológico. Sua tática é muito mais cruel do que simplesmente tirar a vida de alguém. Ele quer destruir a sua reputação, fazer todos acreditarem que você é o monstro, enquanto ele assiste das sombras. Ele é a personificação do medo que se alimenta da crença. Quanto mais as pessoas acreditam nele, mais forte ele se torna. E a pobre da Helen, ao tentar desmistificá-lo, acaba se tornando sua maior propagandista. É um jogo doentio, onde não há vencedores, apenas o próximo da lista. O ritual. O método para chamá-lo é simples e direto. Diga seu nome 5 vezes em frente a um espelho. É praticamente um convite com hora marcada para o seu próprio fim. A ferramenta. No lugar de uma de suas mãos, ele ostenta um gancho enferrujado e gigantesco, perfeito para, você sabe, não é para pendurar quadros. O enxame. Como se o gancho não fosse suficiente, seu corpo é uma colmeia viva. Abelhas saem de sua boca e o rodeiam. Um detalhe bizarramente poético e absolutamente apavorante. O método. Ele não só finaliza suas vítimas, ele as usa. Ele faz um serviço com os eventos parecerem ter sido causados por outra pessoa, geralmente quem o invocou, garantindo um ciclo de dor, descrença e loucura. O que torna o mistério de Candyman tão perturbador não é apenas o suspense ou as cenas mais gráficas, mas a atmosfera opressora e a sua discussão sobre temas bem reais. O filme usa a lenda urbana como uma metáfora para o racismo, a pobreza e a forma como as histórias e os medos são transmitidos em comunidades marginalizadas. É um terror inteligente que te assusta com o monstro do gancho e te faz pensar sobre os monstros da vida real. É por isso que, mesmo décadas depois, a simples ideia de olhar para o próprio reflexo no escuro e sussurrar um nome ainda causa aquele arrepio gelado na espinha. Se você já trabalhou como babá,
ou conhece alguém que já trabalhou, essa próxima lenda provavelmente já te causou algumas noites mal dormidas. A história é um clássico. A jovem babá está cuidando das crianças em uma casa enorme, tarde da noite. O telefone toca. Uma voz estranha do outro lado pergunta: "Você já checou as crianças?" No início ela acha que é um trote, mas as ligações continuam, cada vez mais ameaçadoras. Desesperada, ela liga para a polícia, que rastreia a chamada e devolve a notícia mais apavorante possível. A chamada está vindo de dentro da casa. Pois é, essa lenda urbana virou um filme que definiu o gênero de suspense e fez uma geração inteira ter medo do próprio telefone. O filme, Quando um Estranho Chama, pega essa premissa aterrorizante e a transforma nos 20 minutos iniciais mais angustiantes da história do cinema. A gente acompanha a jovem Jill Johnson em sua noite de trabalho e a tensão é construída de forma magistral. Cada rangido da casa, cada sombra no canto do olho e, claro, cada toque do telefone faz seu coração bater mais forte. O filme não precisa de monstros ou fantasmas. O medo vem da vulnerabilidade, da ideia de que o perigo não está lá fora, mas sim a poucos metros de você, te observando, brincando com a sua mente antes de dar o bote. É a materialização do pesadelo de estar preso em um lugar supostamente seguro com uma ameaça invisível. Depois dessa abertura icônica, o filme dá um salto no tempo e se aprofunda na história do sujeito do outro lado da linha, Kurt Duncan, e do detetive que o colocou atrás das grades. Mas o verdadeiro terror da lenda retorna no ato final, quando, anos depois, a história parece prestes a se repetir de uma forma ainda mais pessoal e assustadora. O filme nos lembra que certos traumas nunca desaparecem de verdade e que o mal pode ser paciente. A ideia de que a ameaça não era apenas um evento isolado, mas uma pessoa real que ainda está por aí, transforma a lenda urbana em uma possibilidade horripilante. A tática. O método do invasor é puramente psicológico. Ele não ataca de imediato, ele aterroriza, usando o telefone como uma arma para quebrar o espírito da sua presa. A revelação. O ponto alto da lenda e do filme é a frase icônica "The call is coming from inside the house". É um dos maiores plot twists do terror, transformando a segurança do lar em uma armadilha mortal. O medo realista. O pavor aqui não vem do sobrenatural, vem da ideia de que qualquer um pode ser uma vítima, em qualquer casa. É a invasão do espaço mais íntimo e seguro de uma pessoa. Curiosidade. A história da babá e o homem no andar de cima é uma das lendas urbanas mais difundidas nos Estados Unidos, com variações que datam desde os anos 1960, provavelmente inspirada por um caso real que aconteceu em Missouri. O impacto de Quando um Estranho Chama é inegável. Ele influenciou inúmeros outros filmes, como a cena de abertura de Pânico, Scream, e cravou na nossa cultura o medo primordial da invasão de domicílio. O filme prova que você não precisa de efeitos especiais mirabolantes para gelar a alma de alguém. Às vezes, tudo o que você precisa é de um telefone tocando no silêncio da noite e uma pergunta simples, mas carregada de uma ameaça invisível. Você já checou as crianças? Depois de assistir, você nunca mais vai atender a um número desconhecido da mesma forma. Ah, esse aqui é a realeza do terror baseado em fatos reais. Só que não é bem assim. A lenda urbana por trás de O Massacre da Serra Elétrica é o próprio filme. Por décadas, as pessoas acreditaram piamente que a história de Leatherface e sua família de canibais era um relato fiel de um massacre que realmente aconteceu no Texas. A campanha de marketing do filme foi genial nesse sentido, vendendo-o como um evento verídico. Mas a verdade é um pouco mais complexa e, de certa forma, ainda mais bizarra. O filme não é sobre um evento real, mas foi fortemente inspirado por uma figura real que faz qualquer vilão de filme parecer um amador, Ed Gein. Ed Gein não era um maníaco da Serra Elétrica, mas suas atividades eram de embrulhar o estômago. Ele era um ladrão de túmulos no Wisconsin dos anos 50, que, além de colecionar partes dos que já foram para o além, também despachou pelo menos 2 pessoas. A polícia encontrou em sua casa um museu de horrores, abajures de pele humana, tigelas feitas de crânios, um cinto de mamilos. Gein foi a inspiração não só para o Leatherface, pela máscara de pele humana, mas também para Norman Bates de Psicose e Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. O filme pegou a essência da depravação de Gein e a transportou para o calor sufocante e isolado do Texas, criando uma nova mitologia, uma nova lenda. A história do filme é simples e brutal. Um grupo de jovens viaja pelo Texas e, por um azar cósmico, acaba cruzando o caminho de uma família de ex-funcionários de um matador
touro que decidiram aplicar suas habilidades em outro tipo de gado. O que se segue é um dos filmes mais viscerais e desesperadores já feitos. O terror não vem de sustos fáceis, mas da sujeira, do suor, do som ensurdecedor da serra elétrica e da sensação de que não há absolutamente nenhuma esperança de fuga. É um pesadelo febril, filmado de forma quase documental, o que só aumenta a sensação de que aquilo poderia de alguma forma ser real. O antagonista, Leatherface, é a força bruta da família. Um homem gigante com a mentalidade de uma criança, que usa máscaras feitas com a pele de suas vítimas e se comunica através de grunhidos. Ele não é mau por natureza, ele é uma ferramenta nas mãos de sua família doentia. A família, o verdadeiro mal está na dinâmica familiar. O cozinheiro, o caroneiro, cada membro é mais perturbado que o outro, e juntos eles formam uma unidade disfuncional e canibal que vê os forasteiros como matéria-prima. A atmosfera, o filme é sujo, você quase consegue sentir o cheiro de carne podre e o calor opressor do Texas. A cinematografia granulada e a trilha sonora industrial criam um ambiente de puro desconforto e pânico. O massacre. Curiosamente, apesar do título, o filme tem muito menos cenas explícitas do que as pessoas imaginam. A maior parte da violência é sugerida, deixando sua imaginação fazer o trabalho sujo, o que é infinitamente mais eficaz. O massacre da Serra Elétrica pegou a história real de um homem perturbado, a misturou com o folclore do interior dos Estados Unidos e criou uma lenda urbana tão poderosa que sobrevive até hoje. Ele nos ensinou a desconfiar de postos de gasolina decadentes e a nunca, jamais, pegar carona com estranhos no meio do nada. O filme é um soco no estômago, uma obra-prima do horror que prova que a realidade, às vezes, é o melhor roteirista para os nossos piores pesadelos. Toda fogueira de acampamento que se preze tem uma história de fantasma ou de um maníaco que assombra a floresta. Nos Estados Unidos, uma das mais famosas é a lenda de Cropsey, um zelador de acampamento desfigurado que, após uma brincadeira de mau gosto dar terrivelmente errado, volta para se vingar dos adolescentes com uma ferramenta de jardinagem bem afiada. Parece familiar? Pois é, essa lenda serviu de base para um dos slashers mais brutais e subestimados dos anos 80, Chamas da Morte. Se você acha que o Jason Voorhees era o único perigo nos acampamentos de verão, você está redondamente enganado. O filme começa nos mostrando a origem do nosso vilão, o zelador Cropsey. Um grupo de campistas decide pregar uma peça nele no meio da noite, mas o plano acaba literalmente em chamas. O sujeito sobrevive, mas fica horrivelmente desfigurado e consumido por um desejo de vingança. Anos depois, ele retorna ao seu antigo local de trabalho, agora com outro nome, Camp Stonewater, armado com um par de tesouras de jardinagem gigantes e uma péssima atitude. E, convenientemente, o acampamento está cheio de jovens hormonais e descuidados, o prato cheio para qualquer maníaco que se preze. O que diferencia Chamas da Morte de outros filmes do gênero é a sua brutalidade. As sequências em que Cropsey poda os adolescentes são incrivelmente gráficas e bem feitas, cortesia do mestre dos efeitos especiais Tom Savini, que tinha acabado de trabalhar em Sexta-feira 13. A famosa cena da jangada é um dos momentos mais chocantes e memoráveis de todo o cinema slasher, onde o nosso jardineiro do inferno despacha um grupo inteiro de jovens em um balé de horror e suco de framboesa. Não há sutileza aqui. É um ataque direto aos nervos e ao estômago. A lenda real, a história de Cropsey é uma lenda urbana real, particularmente popular na área de Nova York. A história varia, mas geralmente envolve uma figura que escapou de um hospício e vive nos bosques, caçando crianças. A lenda ficou ainda mais sinistra quando foi associada a um caso real de desaparecimentos na mesma região. A arma, em vez de um facão ou uma serra elétrica, Cropsey usa um par de tesouras de jardinagem. É uma escolha de arma estranhamente mundana, o que a torna ainda mais perturbadora. Jovens talentos. O filme é notável por apresentar as primeiras aparições de atores que se tornariam famosos, como Jason Alexander, o George de Seinfeld, Fisher Stevens e Holly Hunter. É um pouco surreal vê-los tão jovens correndo de um maluco com uma tesoura. A rivalidade. O filme foi produzido pela Miramax e foi um dos primeiros projetos dos irmãos Weinstein. Ele foi lançado na mesma época de
Sexta-feira 13, parte 2, e ambos os filmes compartilham uma premissa muito semelhante, criando uma espécie de rivalidade sobre quem era o verdadeiro terror do acampamento. Chamas da Morte é um exemplo perfeito de como uma história contada ao redor da fogueira pode se transformar em um pesadelo cinematográfico. Ele pega o medo primitivo de estar isolado na floresta, longe da segurança da civilização, e o eleva a um nível de violência explícita que chocou o público na época. É um lembrete sombrio de que brincadeiras de mau gosto podem ter consequências permanentes e que você deve sempre mesmo, tratar o zelador com respeito. Agora, vamos para algo um pouco diferente. Deixamos os maníacos de lado e entramos no território do inexplicável, do presságio, do terror cósmico. A lenda do Homem-Mariposa, Mothman, é um dos casos mais estranhos e famosos da criptozoologia e do folclore americano. Entre 1966 e 1967, na cidade de Point Pleasant, West Virginia, dezenas de pessoas relataram ter visto uma criatura enorme, com forma humana, asas gigantes e olhos vermelhos e brilhantes. Os avistamentos coincidiram com uma série de eventos bizarros na cidade, culminando em uma tragédia terrível, o colapso da ponte Silver Bridge, que resultou na partida de 46 pessoas para o andar de cima. A lenda diz que o Mothman não era a causa, mas sim um arauto da desgraça, uma espécie de anjo da morte que aparece para avisar sobre catástrofes iminentes. A última profecia transporta essa lenda arrepiante para o cinema, focando não na criatura em si, mas no impacto psicológico devastador que esses eventos têm sobre uma pessoa. O filme segue John Klein, um jornalista interpretado por Richard Gere, que, após a trágica e estranha perda de sua esposa, se vê inexplicavelmente atraído para a cidade de Point Pleasant. Lá, ele se depara com uma população aterrorizada por visões e telefonemas estranhos de uma entidade que se identifica como Indrid Cold. Lentamente, ele percebe que os desenhos que sua esposa fazia antes de sua passagem são da mesma criatura que todos na cidade estão vendo, o Mothman. O filme é um mestre na arte de criar uma atmosfera de paranoia e pavor. Ele não te dá sustos baratos. O medo é construído através de sugestões, de sons distorcidos, de imagens que aparecem por uma fração de segundo e de uma sensação avassaladora de que algo terrível está prestes a acontecer e não há absolutamente nada que se possa fazer para impedir. A questão que o filme levanta não é o Mothman é real, mas sim o que você faria se soubesse que o desastre é inevitável. É um terror existencial que mexe com a nossa percepção da realidade, do tempo e do destino, baseado em fatos. O roteiro é uma adaptação do livro de mesmo nome do jornalista John Keel, que investigou os eventos de Point Pleasant na década de 60 e documentou os relatos das testemunhas. Terror psicológico. O Mothman mal aparece no filme. Ele é uma presença, uma sombra, uma voz no telefone. O verdadeiro terror vem da desintegração mental dos personagens que entram em contato com ele, que são forçados a confrontar a fragilidade da lógica humana diante do desconhecido. O presságio. A função da criatura não é atacar, mas avisar. No entanto, seus avisos são crípticos, confusos e, no final, inúteis. Ele te mostra o futuro, mas não te dá o poder de mudá-lo, o que é uma forma de tortura muito particular. A ponte. O clímax do filme recria, de forma ficcionalizada, a tragédia real do colapso da Silver Bridge, amarrando todas as visões e profecias de uma maneira angustiante e inevitável. A Última Profecia é um filme que fica com você muito tempo depois dos créditos subirem. Ele pega uma lenda local bizarra e a transforma em uma meditação assombrosa sobre perda, destino e os limites do nosso entendimento. Ele nos lembra que talvez os monstros mais assustadores não sejam aqueles que querem nos despachar, mas sim aqueles que simplesmente nos mostram o quão impotentes nós realmente somos no grande esquema das coisas. E honestamente, não sei o que é pior. E aí, sobreviveram? Do espelho do banheiro à escuridão da floresta, passando pelo telefone que toca dentro de casa, vimos como as histórias que nos contavam para dormir ou para não dormir ganharam vida própria nas telas. Lendas urbanas são o reflexo dos nossos medos mais básicos: o estranho, o desconhecido, a perda de controle. E o cinema, meus amigos, sabe muito bem como apertar esses botões. Agora me diz aí nos comentários, qual dessas lendas te deixa com mais medo? Ou tem alguma
outra que você acha que merecia um filme. Se você gostou de passar esse medinho gostoso com a gente e quer apoiar o canal a continuar desenterrando essas histórias macabras, já sabe o que fazer. Deixa o like para fortalecer a nossa fogueira e se inscreve para não perder a próxima rodada de histórias que vão te fazer checar debaixo da cama. Até a próxima e boa sorte para dormir hoje!